Saudações em Cristo para a sua vida. Prazer ter você conosco mais uma vez. Esse que vos fala é o presbítero Elinaldo Alves. Você está no canal Reflexão Cristã e hoje nós estaremos falando sobre o espinho na carne do apóstolo São Paulo. Estaremos falando dos tipos de carne que a Bíblia menciona, o que é graça, porque Deus às vezes diz não. Então, com certeza, nós estaremos aderindo ao nosso currículo espiritual, mais uma porção da poderosa palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ao versículo 9, só a primeira parte diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos a palavra carne na Bíblia, nós entendemos que a palavra sarx, ou a palavra soma, corpo, precisa ser interpretado de maneira correta, coerente, para que nós não venhamos distorcer aquilo que a palavra de Deus traz para os leitores. Então, vamos lá. A palavra carne na Bíblia aparece no mínimo em 4 dimensões. E em Gênesis capítulo 9, versículo 4, carne aqui aparece como músculo, aparece aqui como ser vivente, isso se reportando aos animais, primeiro. Segundo, em Jó capítulo 19, versículo 26, carne aqui já aparece como anatomia, corpo humano. Terceiro, em Isaías capítulo 40, versículo 5, carne aqui já aparece como tribo, como povos, como etnia, como humanidade. E em quarto, Romanos capítulo 7, carne aqui já aparece como natureza adâmica, natureza caída. Em síntese, carne aparece como ser vivente, carne aparece como anatomia, o corpo humano, carne aparece como povos, tribos ou etnias, e carne aparece como natureza pecaminosa. Agora vamos lá. A palavra espinho aqui, no seu sentido grego, na palavra grega, a palavra escolopes, aparece, a sua definição é uma estaca pontiaguda ou coisa pontuda, que era até usado no primeiro século com martírio ou instrumento de execução. Então Paulo disse que orou ao Senhor para que ele tirasse o espinho na carne. E ao longo da existência das Sagradas Escrituras, há uma confusão ou um questionamento acerca desse espinho na carne do apóstolo São Paulo. Vale salientar que às vezes nós oramos a Deus e Deus diz aguarde, às vezes nós oramos a Deus e Deus diz sim, concede a nossa petição, às vezes nós oramos a Deus e Deus fica em silêncio, mas às vezes nós oramos a Deus e Deus diz não. E quando Deus diz sim, tranquilo. Quando Deus diz aguarde, muito bem. Quando Deus fica em silêncio é mais doloroso, mas quando Deus diz não, também é pedagógico. É de estrutura para os seus filhos. Deus não faz nada sem propósito. Então, até o não de Deus tem propósito na vida dos seus filhos. E não foi diferente aqui na vida do apóstolo São Paulo. Então vamos lá. Esse espinho na carne, as pessoas podem acreditar que poderia ser na esfera social. O contexto está, você pode ler aí todo o capítulo 12, um judeu que o perseguia, um compatriota que o perseguia. Então, esse espinho poderia ser de cunho social por ter esse judeu que o ladeava, que o acompanhava, que estava sempre perseguindo o apóstolo Paulo, primeiro. Segundo, esse espinho na carne do apóstolo São Paulo poderia ser de cunho físico, poderia ser uma doença crônica nos olhos, por ele ter, ou por ele estudar muito nas masmorras e escrever, às vezes, em um momento que não tinha muita iluminação. E segundo os estudiosos da vida do apóstolo São Paulo, as suas últimas cartas, os caracteres da sua escrita não eram mais como as primeiras, já estavam em um tamanho bem maior. Então, alguém poderia achar que esse espinho na carne do apóstolo São Paulo era de teor físico, por ele ter uma conjuntivite ou uma doença crônica na sua vida no aspecto oftalmológico. Terceiro,
Esse espinho na carne do apóstolo São Paulo poderia ser de cunho emocional, por ele ficar, vez outra, abalado por ele consentir na morte de muitas pessoas. Vale salientar aqui que não tem nada a ver com peso de pecado, mas pelo apóstolo São Paulo saber que ele poderia ter sido um instrumento bem antes na vida daqueles que serviu a Cristo, no caso de Estevão, e ele consentiu, ele apoiou, ele foi favorável à execução da morte de Estevão. Então, esse espinho na carne do apóstolo São Paulo pode ter sido de cunho emocional. Pode ser também esse espinho de teor espiritual. Diz no contexto que o mensageiro de Satanás, ou seja, alguém que estaria sempre endemoniado, ou Satanás utilizaria de demônios por onde Paulo passava para o atormentar. E, em quinto lugar, esse espinho na carne do apóstolo São Paulo poderia ser de cunho ministerial. Por ele não ser um dos 12, para ser apóstolo teria que ter aprendido pessoal com Jesus, teria que ter andado pessoalmente lado a lado e ter visto Jesus ressurreto. Para ser apóstolo, teria que ter aprendido diretamente com Cristo e ter andado com ele nos seus 3 anos e meio e ter também visto Jesus ressurreto, que não aconteceu com o apóstolo Paulo. Claro que no caminho de Damasco aqui é uma outra história. Então, esse espinho na carne do apóstolo São Paulo poderia ser de teor social, de teor físico, de teor emocional, de teor espiritual ou de teor ministerial. Então, querido, o que nós sabemos é que o apóstolo São Paulo diz, Jesus diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós sabemos que fraqueza aqui não é declínio para o pecado. Fraqueza aqui no texto, em apreço, não é você estar propenso para o erro, mas fraqueza aqui é alguém que está altamente dependente do Senhor. Então, o não na vida do apóstolo São Paulo foi pedagógico. O não na vida do apóstolo São Paulo trouxe uma riqueza de lições para o aprendizado na vida de um homem como o apóstolo São Paulo. Então, se você tem orado a Deus, tem pedido a Deus, e Deus tem dito não para você, ele sabe o melhor. Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não se atrapalha. Então, se Deus tem dito não, é porque ele tem o melhor para você. E como ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, a palavra graça aqui é um favor imerecido que Deus concede ao homem sem que ele mereça. Então, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e esse não, ele é pedagógico e você vai estar estruturado, crescendo, para que o nome dele seja glorificado e você possa se estruturar mais e mais. Então Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, você deixa aí o seu like, você compartilha, você comenta, para que outras pessoas também conheçam o nosso trabalho e possam também ser edificados. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.